pessoal? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas operações matemáticas que a gente pode fazer com matrizes, né? Ou então, essas matrizes elas podem ser aqueles arrays, né, do NumPy, ou então a própria listas, né? Listas dentro de listas, né? Que são como se fossem tabelas, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, essa primeira operação aqui, ela não é uma operação matemática, é um pouco mais de acesso, né? Então, a gente está acessando o elemento 0, né? Da variável A, que é essa lista, e dessa lista a gente está acessando o primeiro elemento, ou seja, o 1. Né? Então, essa primeira linha ela vai printar 1 na tela, tá? Aqui a gente está importando, né, o NumPy com o alias NP, a gente está criando dois arrays, né? Dois arrays aqui, de dimensões 1 por 1, né? Como se fossem uma lista com duas listas, né, inseridas, né? E aqui a gente está usando funções, né, da NumPy para fazer algumas operações matemáticas. Então, a função transpose, né, ela vai criar aí a transposta, vai calcular a transposta da matriz B, né? A gente sabe que na mão fazer isso daqui dá um trabalhinho, né, calcular a matriz transposta, mas com Python fica relativamente simples fazer isso. Essa função matmul, ela vai multiplicar duas matrizes, lembrando que matematicamente existe uma condição para que as matrizes sejam multiplicadas, né? Então, se eu não me engano, o número de linhas, né, da primeira matriz ela tem que ser igual ao número de colunas da segunda, e o número de colunas da segunda tem que ser igual ao número de linhas da primeira, né? Ou ao contrário, não lembro exatamente da regra, mas existe uma regra matemática. Então, pode ser que esse código dê erro se você estiver tentando aí multiplicar duas matrizes que não respeitem essa condição matemática. A função zeros, ela imprime ela constrói uma matriz nas dimensões que você solicitar de zeros, né? E a função ones, ela cria uma matriz com valores de 1, né? Toda matriz sendo de 1, né? Uma matriz unitária, nas dimensões aí que você solicitar. Nesse caso, tanto a matriz de zero quanto a matriz de uns, né, vai ter duas linhas e três colunas. E a matriz de identidade, né? Então você calcula aí, você gera uma matriz de identidade e aí você só precisa colocar a dimensão do número de linhas, né? Porque, por definição, a matriz de identidade é uma matriz quadrada. Então, se você colocar 3, ela vai entender que é uma matriz 3 por 3, né? Se você colocar 4, vai ser uma matriz 4 por 4 e assim por diante. Então, executando o código aqui, a gente tem o resultado, né? A matriz de 0, né? 2 por 2, né? Duas linhas e três colunas, certo? Matriz de uns, né? Então, duas linhas e três colunas. E a matriz de identidade 3 por 3, ou seja, na diagonal principal aqui só tem 1, ao passo que os outros números são 0, e é uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada por definição, tá? Transposta, o valor 1, né? E assim por diante, tá? Então, por definição, a gente tem aqui, né, usando as funções, né, da biblioteca NumPy aqui, a gente consegue calcular, fazer algumas operações matemáticas que na mão, assim, seria difícil calcular, né, mas que com operações aí, poucas linhas de código, a gente consegue fazer facilmente aí, calcular via computador. Eu fico por aqui, então, vejo vocês aí numa possível próxima aula. Um abraço.